Meus discípulos são todos vilões. Esse é um manhwa que meu amigo, ele já tá quase 300 capítulos em inglês. Provavelmente deve estar em dia, já que é tanto capítulo, que parece igual a Eternal Club, que também tem quase 300 capítulos em português. Só que infelizmente esse manhwa do vídeo, ele só tem menos de 70 capítulos. Ou deve ter mais, mas tá abaixo de 100 capítulos em português. Esse manhwa é muito engraçado e muito divertido mesmo, sem contar a arte, que é maravilhosa. Eu realmente gosto muito desse artista. Esse artista realmente faz cada desenho bom. Esse artista gosta de desenhar mulher peituda. Ele tem essa mania desde o primeiro mangá que ele tava desenhando, que é aquele que eu não vou lembrar o nome agora, que infelizmente, pô, esquecido pra cacete lá em inglês, em espanhol, acho que quase ninguém traduz, só o pessoal lá do Vietnã, coisa assim, Indonésia, esse pessoal aí, eu já vi, pô, até que adiantado o outro mangá desse artista. Tava realmente bem que adiantado a tradução, lá pelos cento e pouco, 140, 100 por aí, eu acho que é isso, é porque não tem inglês, eu vi tudo na China lá mesmo. Aí o outro mangá do artista é muito bom mesmo, que mangá engraçado, igual esse, é o mesmo nível, o cara pega coisa boa pra adaptar. E com a arte desse cara que tá desenhando, fica uma perfeição que só. O cara gosta de desenhar uma mulher gostosa, tem uma arte boa, uma história boa, a perfeição pura do que um manhwa chinês precisa. Se o cara não sabe desenhar essas qualidades, então coitado do manhwa. Mas brincadeiras à parte, o cara realmente faz um bom trabalho desenhando essa obra. Eu gosto demais da arte dele, o cara sabe fazer uma boa arte e toda a equipe que ajuda ele, eu sempre agradeço a equipe inteira e não só o artista. O traço pode ser dele, mas quem transforma a obra naquela coisa, quem pole o diamante é toda a equipe junto com o artista. Por isso, sempre agradeçam a equipe inteira, igual a quem traduz. Bom, e eu peço lá que você se inscreva e vão para o vídeo. A sinopse dessa obra é: Luzou acorda para se tornar o patriarca vilão mais poderoso e mais antigo do mundo, e ele descobre que tem 9 discípulos notórios que estão cheios de maldade. Seu discípulo mais velho, Yu Sengai Hai, é o líder da seita inferior com milhares de seguidores, e seu segundo discípulo, o Diabo da Espada, sempre mata os outros ao menor desacordo. Sem sua base de cultivo, como ele lidará com esses discípulos malignos? Essa é a sinopse dessa obra, já falando que o protagonista vai ter que lidar com os seus discípulos que agora estão espalhados pelo mundo fazendo maldade. Vamos lá, começa com os discípulos do protagonista falando sobre as seitas justas. Depois das falas desses discípulos, que são 4, eles focam no protagonista. Nesse exato momento é que ele entra no corpo desse velho quando os discípulos estavam conversando sobre as seitas justas. E ele começa a ganhar as memórias do velho, no caso o corpo que ele está agora. E agora o nosso protagonista, que tinha entrado no corpo do Patriarca do Mal, o nome desse velho não importa mesmo, só importa o título, então vamos chamar ele de Patriarca do Mal. Há um mês, os 10 especialistas ortodoxos fizeram uma armadilha e atacaram em conjunto o Patriarca do Mal. E o Patriarca do Mal, ele lutou contra os 10 especialistas sozinhos, e a batalha acabou em empate. Mas agora, os especialistas das seitas ortodoxas estavam no pé da montanha onde o Patriarca do Mal residia, e eles estavam se preparando para lançar outro ataque à montanha que eles estavam. Em sua vida, o velho tinha 9 discípulos, que eram todos os grandes vilões dominando diferentes regiões do mundo e conhecidos por criarem problemas em todos os lugares. O primeiro discípulo, o mais velho, Yu Sanhai, fundou a seita depois de traí-lo, que no caso ele traiu o mestre antigo desse corpo que o protagonista está. E ele agora era o líder da seita inferior, que era reconhecido como a seita maligna número 1 do grande Ian, do grande mundo. O segundo discípulo, Yu Shanhong, era bom com a espada. Agora ele se tornou a temível espada maligna e estava desafiando todos os especialistas de todos os lugares. E ele estava matando qualquer um com o menor desacordo com ele. A sexta discípula, Ye Qianshan, era a mestra do Palácio da Lua Derivada, apoiada por muitas cultivadoras femininas e assim apelidada de Shura Rosto de Jade. O sétimo discípulo, Si Uya, tinha uma rede de informações que cobria o mundo inteiro e era um vilão cuidadoso e manipulador, uma vez que começou uma guerra semeando a discórdia e causando várias vítimas e o sofrimento de contáveis inocentes. O oitavo discípulo, Zhu Honghong, tinha ganhado o título do Rei do Mal, apenas um ano depois de deixar a montanha em que eles moravam. A nona discípula, Si, ela se juntou recentemente à seita, e ela era a discípula favorita do mestre atualmente. E era a única discípula que ainda tinha um pouco de fé na consciência e tinha um pouco de fé nesse mestre. E ela ficou o tempo todo na montanha, ela não saiu até agora, então por isso que ela tinha tanta fé no antigo corpo em que o protagonista estava. Infelizmente, o corpo novo do protagonista já viveu aproximadamente 1000 anos, quase o limite da expectativa de vida de um cultivador. À medida em que ele envelhecia, sua fiscalização sobre os seus discípulos diminuíam, então foi assim que ele perdeu o controle sobre os seus discípulos que traíram ele e foram embora dessa montanha.
Aí tem a apresentação dos 4 discípulos que ainda estão ao lado do seu mestre até agora. O quarto discípulo, que parece do tipo inteligente e traiçoeiro igual uma cobra. O terceiro discípulo, que parecia forte, mas era só músculo e não usava muita inteligência. A quinta discípula, que tinha uma bela comissão de frente e um rosto apático. E tinha a mais nova também lá, que ela já foi apresentada no final de todos os outros discípulos. O protagonista, mesmo perdido, para começar essa forma de conhecimento sobre os seus discípulos, ele dá um susto neles com os seus status e mandou eles saírem para ele pensar melhor. Mas o problema agora é pior porque a montanha em que eles estão está sendo atacada e eles provavelmente vão quebrar a matriz daqui a pouco tempo. E o pior de tudo é o corpo velho do protagonista, já que está quase com o pé na cova. Então o sistema ativou do nada. O protagonista aí sim gostou disso. O protagonista já pensou em qual hack ele ia ganhar agora, já que ele é o protagonista. Aí tem a janela de status dele abrindo. E estava uma merda. Ele tinha até coisa negativa. Até o protagonista ficou puto com isso vendo aquilo. Como ele poderia ter um mérito negativo? E como assim 3 dias de vida? O cara acabou de ir pra esse corpo. Por que ele tem que estar tão ferrado? Aí o sistema ia avaliar ele. Acontece que o sistema foi atualizado para o nome do protagonista e deu uma missão para ele afastar os invasores. E como o protagonista começou no pior, o sistema também deu para ele alguns presentes. Aí o protagonista até começou a olhar com outros olhos para o sistema. Aí o protagonista ganhou 3 tipos diferentes de cartas como seu presente do sistema. Uma carta de reversão, que pode dar alguma força vital para ele. 3 cartas de forma de pico, que vão levar você para a forma de pico do Patriarca do Mal por 30 minutos. Basicamente ele vai ficar no seu prime novamente. E 5 cartas de bloqueio crítico, que podem bloquear até 5 golpes fatais contra ele. Mas o protagonista focou mais na carta de reversão, que podia dar mais um pouco de força vital para ele. Então ele usou logo essa carta e todo lugar que ele estava foi tomado pelo seu poder. Aí foca para os discípulos do protagonista que estavam conversando sobre o mestre deles e ele ainda ter algumas técnicas que nunca ensinou para eles, e tudo por causa da traição do primeiro discípulo. Mas eles esperavam que o mestre deles tivesse alguma forma de expulsar os invasores. E o quarto até disse que eles poderiam fugir a hora que quisessem. Quem poderia impedir eles? O mestre deles? Claro que não. Mas todos os 4 ficavam no dilema de ir ou não ir, embora fosse por diversos motivos. Eles só podiam confiar no protagonista para não serem mortos. Agora para o protagonista. O MC, ele conseguiu aumentar seus dias de vida. Agora ele tem 313 dias de vida. E se ele puder trocar por técnicas de cultivação, armas e cartas de reversão no centro comercial, isso significa que ele pode ficar mais forte e mais jovem. É uma pena que os itens do presente do sistema sejam tão poucos. Parece que ele terá que quebrar a cabeça para resolver essa questão urgentemente. E os cultivadores ortodoxos, eles continuavam enchendo o saco, atirando na matriz para tentarem quebrar ela. Aí os discípulos dele chegam para parabenizar o protagonista pelo seu poder e falam que ele agora parece até mais novo. E o quinto pede para sair e lutar contra os inimigos ortodoxos, mas ele não conseguia nem olhar direto para a cara do protagonista, então como ele faria isso? E o protagonista parecia bem apegado com a mais nova, no caso a discípula mais nova. Pode ser pelo corpo dele também, já que o protagonista ele gostava bastante daquela menina, no caso o antigo dono que estava nesse corpo. Mas o protagonista, ele acalmou eles e falou que ele já tinha um plano de como mandar os inimigos para longe. E assim acaba o capítulo 1. E é isso, rapaziada. Eu peço que você se inscreva e vou trazer mais dessa obra.